Tem muita quebradeira. A pessoa acabou de construir. Ah, meu Deus. Construiu um prédio aqui. Vou ter que quebrar parede, quebrar telhado. Tem isso? Tem quebradeira, Não, Santos? é uma instalação muito simples, na verdade, né, Wander? Ela é diferente daquela energia solar térmica, né? A térmica você tem que passar cano, né? Você tem que cano para aquecimento de água. Ah, sim, tem essa diferença, né? Essa diferença. A térmica é para aquecer a água. Para aquecer a água. Isso. A térmica geralmente tem que fazer alguma manutenção na casa. A solar fotovoltaica não tem que fazer nada, é tudo passado externamente, há uma conexão no quadro de distribuição do cliente ou no padrão, e esse é um disjuntor de interligação, simples assim. Então tudo passa de forma externa, sem enfeiar a casa, passa lá de fora, muito tranquilo, muito seguro, protegido, e não tem nenhum tipo de quebradeira não, pode ficar tranquilo que tá tudo certo. E tem limite de quilowatts por hora que a pessoa consegue produzir? Normalmente você vai produzir o que você consome, né? Ou a soma das contas que você consome. Energia solar fotovoltaica, você pode utilizar em até 10 imóveis. Então, por exemplo, você pode instalar na sua casa, e se você tiver mais casas que consomem energia, você também pode compartilhar os créditos com todos aqueles imóveis nos quais a conta de energia esteja ou no seu CPF ou no seu CNPJ. Então, você pode compartilhar créditos. O único sentido, né, que teria que se gerar mais se você tivesse para onde colocar essa energia, né? Uhum. No caso, outros consumos que você tem. Você é um sócio diretor da Energia Solar do Brasil, né? Uhum. A ESDB. Isso. Mas isso varia de casa para casa. Mas aí tem um cálculo, o engenheiro vai lá e calcula quanto que eu necessito, é isso? Mais ou menos assim? A conta de energia do cliente, ela tem quase todas as informações que a gente precisa para fazer o dimensionamento do projeto. Porque lá tem o seu consumo, né? O seu comportamento de consumo em 12 meses, né? Então, praticamente... Faz uma média ali. Em um ano, praticamente aconteceu tudo que você usa, né? Uhum. Dentro de custo de energia na sua casa. Então, o nosso parceiro, o Antônio, por exemplo, é altamente treinado, qualificado para fazer esse dimensionamento, né? Baseado no que já tem de consumo de energia na casa da pessoa ou no comércio. E aí, com isso, e se houver a previsão, Antônio Santos, vai aumentar 30%, porque eu quero pôr um ar-condicionado, vai aumentar. O cliente nos dá essa informação, né? E a gente faz acrescenta isso no dimensionamento e entrega uma proposta adequada, né? Ô, Toninho, agora a questão do CPF, o Santos falou que gostaria que você explicasse um pouco melhor, né? Eu tenho minha residência, tá no meu nome, tem lá o CPF. E se eu quiser colocar mais alguém, como é que eu faço? Porque tem que ser no mesmo CPF, é isso? Isso. Quando vai fazer a homologação na CEMIG, né? Então vai ter o imóvel que vai captar essa energia, onde vai montar a usina, né? E como a usina, no caso, seriam as placas. São as placas, né? Que são as placas solares, que tem outros equipamentos, inversor, né? Uhum. Então, o que é produzido ali pode ser produzido para outros imóveis, em até 10 imóveis. Então, por exemplo, a pessoa tem uma loja, ela pode montar na casa dela e vai fazer o dimensionamento de acordo com o consumo da casa e da loja. Se ela tem um sítio, faz o dimensionamento juntamente com o sítio. Quiser colocar a casa do irmão, por exemplo. Então, desde que todos esses imóveis estejam em um só CPF, né? Ou CNPJ, mas é coisa simples, né? Na CEMIG é só trocar a titularidade. Isso é coisa muito simples de fazer. Ô Toninho, deu até uma polêmica, né? A declaração do presidente Jair Bolsonaro dizendo que não taxaria, né, de forma alguma quem produz a energia. Como é que está isso hoje? Então, o Santos vai te dar uma informação mais precisa sobre isso. Wander, a norma regulamentadora da ANEEL, 482, ela é de 2012. Lá em 2012, quando regulamentou a questão da energia solar no Brasil, a troca de créditos com a concessionária, foram estabelecidos alguns marcos, né? Olha, em 2015 a gente vai fazer uma revisão e vamos ver como é que está o mercado, se ele precisa de incentivo, se ele... Em 2018 vamos fazer uma revisão, então já marcaram datas para fazer revisões nessa norma. E foram feitas, por exemplo, no início os créditos duravam por 36 meses. Se você tivesse crédito na rede, você podia usar ele em 36 meses para gastar. Na revisão de 2015 isso passou para 60 meses, então teve uma melhoria. Na revisão de 2018, entendeu-se que haveria algumas taxações, algumas cobranças de impostos,
e foram feitas algumas propostas, né? E definidos uma consulta pública para discutir isso. Esse assunto rendeu bastante, as concessionárias gostaram, né? Porque ia diminuir talvez a taxa de ganho do cliente. Mas aí o presidente da República se manifestou a favor do mercado solar, né? A favor do cliente solar, a favor de quem quer usar a energia solar sem ser taxado. Ou seja, eu gero 1 kW, eu sou compensado em 1 kW. A proposta que estava em pauta era eu gerava 1 kW e compensava 50%, 60%, 80%, não compensava o mesmo quilowatt que eu gerei. Ficaria inviável para alguém instalar esse projeto agora, né? Assim, não, inviável. Principalmente consumidor residencial, né? Não ficaria inviável. Não. O retorno do investimento ia demorar um pouco demorar mais. Um pouco né? mais. Uhum. Sempre é viável, mas certo. o retorno ia demorar um pouco mais. Hoje, então, não há taxação. Não, aí foi batido o martelo, né, segundo informações até de domínio público, né? O presidente do Senado, o presidente da Câmara, o próprio presidente do Executivo definiram, fecharam o conceito. O presidente da ANEEL largou essa proposta de mão, que foi uma benção. Que bom, né? E agora tá livre, todo mundo pode produzir sua energia gerando, nesse exemplo, né, 1 kW, compensando 1 kW sem receita. Por um lado, isso é até bom, né, para as distribuidoras, porque, tipo assim, para quem produz energia, as usinas, né, em vez de eu ter que gerar para 10 pessoas, agora eu vou gerar para 5, porque 5 já estão utilizando ali a energia solar. E essas 5 estão gerando energia também para as outras 5. É mais ou menos isso. Dá um alívio na rede. Dá um alívio na rede, né? O investimento que ia ter que ser feito em manutenção, em troca, substituição de rede, ele é reduzido, concorda? Porque há um alívio. O consumidor investiu em vez da concessionária investir, entendeu? Entendi. Agora, esse sistema, o pessoal deve estar pensando assim, nossa, deve ser muito caro, né? Eu não vou pagar mais energia. Quanto tempo a pessoa leva para recuperar o investimento? Olha, um residencial aí, entre 4 e 5 anos, um comercial médio entre 2 anos e meio, 3 anos e meio, por aí. Esse é o tempo. Entendi. Se eu pago hoje R$1.000 de energia, em 4 anos, eu vou continuar pagando o mesmo valor da prestação da compra do equipamento, mais ou menos isso? É até melhor, né? Até melhor? A conta de energia sobe 10% ao ano, em média, né? Então, quando você faz um financiamento disso, você conseguir um financiamento, a gente tem linhas de crédito disponíveis para isso, vários bancos têm. Por exemplo, que seja uma parcela dos mesmos R$1.000 que você paga, daqui a 2 anos você ainda está pagando R$1.000 de parcela, mas a sua conta não estaria R$1.000, ela estaria R$1.200, R$1.300, entendeu? Então, a vantagem de você fazer um investimento desse, financiado, é que você congela, né, o seu custo com energia, concorda? Você congelou a parcela, se ela for fixa, né, você congela a parcela e seu custo aumentaria, né? Então, quando você põe nessa conta 2 anos e meio, 3 anos e meio para retorno de um comercial, 4, 5 anos para um retorno no residencial, você tem que considerar a inflação energética. Quanto que sua conta estaria daqui a 5 anos, né? Aí, considerando isso, você consegue ter essa noção que... Quer dizer, pagou o equipamento, tá tranquilo, só tudo... taxa mínima depois. Aí você tá com uma vantagem pro resto da vida, na verdade, né? O sistema, normalmente, tem garantias aí longas, né? De geração. A garantia de geração dos módulos fotovoltaicos são de 25 anos. Ou seja, em 25 anos você tem que trocar os módulos? Não, em 25 anos ele está gerando pelo menos 80% da eficiência inicial. Ou seja, é um negócio pro resto da vida, né? Agora, dá muita manutenção? A pessoa deve ficar preocupada. Todo ano tem que chamar alguém aqui para dar uma manutenção. Para regular. Né? Limpeza? É limpeza. Você tem que manter o módulo limpo, né? O módulo que você fala são as de placas. Né? Vamos falar assim, as placas que ficam em cima das casas. Fica em cima da casa. Então você imagina, ali pega poeira, né? Pega alguma sujeira de pássaros e tudo mais. Aí você tem que deixar isso limpo para poder captar energia, né? Senão, quanto mais sujo ele tiver, menos luz ele capta, né? Então, qual que é a manutenção que o sistema solar dá? Limpeza. Só limpeza? Só limpeza, talvez um reajuste, um reaperto em alguma conexão, mas normalmente limpeza. Ô Toninho, você é o representante aqui em Congonhas e região, né? Isso. O pessoal tá gostando da ideia? Sim, rapaz, acho que a gente apresenta o projeto, uma economia de até 95%, vale. Agora isso é incrível, né? E uma energia limpa, né? Como você já disse. Então, assim, tá sendo bem aceito, né? Por sinal, aqui em Congonhas eu tô pegando parceiros para trabalhar com a gente, tá? Porque o campo aqui tá bem grande para
para energia. Toda hora que a gente vai, o pessoal está doido. Oportunidade para quem está precisando aí de trabalhar, né? O pessoal que gosta aí de vendas, gosta de, né, de fazer uma apresentação, é um negócio muito sério, né? A pessoa ela tem que aprender com a gente, estudar como que funciona, a gente vai treinar essa pessoa bem, para ela poder apresentar o projeto corretamente para os futuros clientes. Né? Então, assim, alguém que queira ser parceiro com a gente, só me procura aí que... Pode procurar o Toninho lá na Antonelli Pizza, viu, gente? Todo mundo conhece. Agora, lá na pizzaria, já está com o sistema funcionando? Como é que está lá? Ainda não. Ainda não, né? Não, é porque lá, no meu caso, é imóvel alugado, né? Alugado. Eu vou ter que colocar na minha casa. Então, Entendi. ainda estou ajeitando as coisas para poder instalar em casa. No caso. Que bom, legal. Para quem tiver alguma dúvida, como é que faz? Fiquei em dúvida nisso, não sei se foi abordado aqui, se o Santos quiser acrescentar algo mais que eu não tenha perguntado, ô Santos, fica à vontade aí. Tá ótimo. Na verdade, o sistema é muito simples, né? É só procurar o Antônio aqui em Congonhas, ele está totalmente preparado, a nossa equipe é muito preparada, né? Os profissionais têm NR10, NR35, né? Todos os procedimentos de segurança, tanto para poder fazer as instalações, quanto fazer os dimensionamentos, fazer os projetos junto à CEMIG, tratar dessa relação, né, dessa aprovação do projeto na CEMIG, que a gente chama de homologação, né, para que a CEMIG vá lá, faça a troca do relógio e registre esse sistema fotovoltaico e comece a compensar os créditos, né. Então, a gente cuida de todo o processo, do começo até o fim. O cliente pode ficar satisfeito, descansar tranquilo, que o sistema vai ser homologado conforme as normas exigem, né. E alguma dúvida, algum conhecimento a mais que a pessoa queira, o Antônio está aqui pronto para poder deixar o contato dele, né? E aí esclarecer e eventualmente fazer, né, dimensionamentos para quem desejar. Não há custo, né, para poder fazer um estudo de caso desse. Sem compromisso, não, então. Sem custo, a gente faz o orçamento sem custo para o cliente, né? E aí o cliente toma a decisão. A gente tem todas as linhas de crédito também disponíveis. No fim das contas, Wander, é só o interesse. Eu tenho interesse, eu quero fazer. A gente facilita em tudo. Eu quero só conhecer. Quero só conhecer. Também vai ter uma noção muito boa, muito realista da condição. E no momento que a pessoa tiver, né, seja o momento dela, né, para poder fazer o investimento, a gente está pronto para poder atender. Uma coisa muito importante. Na grande maioria das vezes, você vai trocar uma conta pela outra. Então, em vez de aumentar uma despesa, você vai trocar uma conta pela outra. É diferente de comprar um carro, né? Você compra um carro, compra uma máquina para sua casa, você vai pagar a prestação daquilo junto com o custo que você já tinha. Quando você adquire um sistema solar, você troca uma coisa pela outra. Você troca uma prestação, né, de um financiamento pelo que você ia pagar de conta de luz. A diferença é que a prestação acaba, né? O financiamento acaba e depois que ele acaba, você está livre para usar aquele valor, aquele dinheiro que você pagava de conta de luz, para o que for mais importante para você, né? Às vezes seja investir no teu negócio, às vezes seja fazer uma reforma, fazer uma viagem, sei lá o que você vai fazer, mas o que for importante você vai ter recurso. Lógico. Agora, a gente sabe que existem também outras empresas nesse ramo, né? E como eu já conheço o Toninho há muitos anos, né, Toninho? Muitos anos. Som na rodoviária, hein? Nossa. Aos domingos à tarde, pois é. Eu resolvi chamar o Toninho, todo o pessoal aqui da ESDB, né? Energia Solar do Brasil. E eu gostaria de saber, vocês estão atendendo só aqui em Congonhas, Lafayette ou outras cidades também? A Energia Solar do Brasil, a sede dela é em Conselheiro Lafayette, mas ela é uma empresa nacional, ou seja, nós temos franqueados no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, em São Paulo, aqui na região do Alto Paraopeba, aqui em Congonhas com o Antônio, Conselheiro Lafayette e outras cidades da região. Então nós estamos capacitados para atender em qualquer lugar do Brasil. Está pronto para poder onde tiver sol, vocês estão atendendo. E onde tem sol, o Brasil tem sol demais, né? Verdade. Ô Toninho, deixe seu contato aí, o pessoal que queira conhecer um pouco mais sobre a energia solar, como é que faz? Isso, pode entrar no meu zap, né, WhatsApp, é o 987857165, só mandar uma mensagem que se quiser agendar uma visita, ou quiser alguma explicação pelo WhatsApp mesmo, eu passo algumas coisas para a pessoa e a gente agenda. Pode ligar lá na pizzaria também? Pode também. Aproveita e já pede uma pizza, né? Depois das 18 eu estou lá mesmo, pode falar comigo no telefone. Qual é o telefone de lá? Lá é o 3986-3731-3986. Tá certo. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, é o Antônio Gonçalves, o famoso Toninho da Tinair conosco aqui, também o Paulo Henriques de Assis
e o Erlenildes Santos. Você achou que ia embolar no seu nome, né? Nota 10. É isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Conversamos com ele aqui sobre projetos de energia solar fotovoltaica. Muito bem. O Papo de Redação fica por aqui e volta amanhã às 4 horas da tarde. Até lá. Muito bom.